Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje estou com a Rê, empresária da área contábil. E nós vamos estar conversando um pouquinho sobre liderança. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Nani. Sei que é um assunto que você gosta muito, que você participa de cursos, treinamentos, até para auxiliar os seus clientes. Na sua visão, o que é a liderança? Nani, o líder, ele tem as melhores respostas, tá? Para o que é difícil. Esse é o papel. Nem sempre o papel é fazer tecnicamente algo ou, enfim, aguentar situações ou dar ordens. Nem sempre é isso. Eu acho que o líder, ele precisa resolver problemas com mais facilidade, velocidade que as outras pessoas não resolveriam. Isso chama atenção para a importância do líder estar sempre se desenvolvendo. Com certeza. Né? Buscando esse auxílio, essa ajuda de desenvolvimento. Hoje o mercado ele é muito dinâmico. Então, a gente pega os assuntos assim, que mudam com muita velocidade. Um caso que vai ser assim, um pequeno caos, se não for um grande caos, o ano que vem é essa questão da reforma tributária, né? Que todos vai impactar. Então, a gente saber o mínimo, né? O que vai impactar no meu negócio, o que vai impactar no meu dia a dia. Então, assim, a gente sempre em busca desse conhecimento. A parte da liderança, pilares, você diria para uma boa liderança? Exatamente em Cristo. Não tem. Eu conheço empresas e empresas, tá? Estive empresários e empresários e não adianta. A liderança, quando ela é humanizada, voltada a valores pautados e no mestre e no que ele ensinou, ela é eficaz. Não adianta. Como que é o nome do livro que você comentou mesmo? Os 8 Pilares da Liderança em Cristo. Em Cristo. É um de capa preta, né? Isso, é da doutora Érica Bellon. Eu sou uma profunda admiradora, aluna, e assim, reli, fiz anotações. Isso foi parte de algo que eu sou curiosa. E eu gostei do tema, né? Sobre a liderança e sobre treinamento, recrutamento, processo de seleção e de problemas nas empresas, porque é uma das reclamações comuns, né? Entre os empresários. Até no escritório a gente fez essa pesquisa para que eles identificassem qual é o real problema deles hoje, e a maioria em massa respondeu que é a mão de obra, que é com empregados e com pessoas, e o restante com a questão da organização financeira. Poucos sobre entendimento de impostos, de questões mais tributárias ou em questões mais teóricas, técnicas do financeiro. E a grande maioria pessoas. Olhando para isso, eu fui conhecer a doutora Érica e ela vem com esses pilares da liderança em Cristo. Aquilo me despertou uma curiosidade. E, na verdade, foi mais uma colocada de Deus, Deus me colocando no prumo. Porque me levou para um lugar onde eu queria conhecer a história de todos aqueles apóstolos que eu precisei ler. A Bíblia, eu confesso que eu nunca tinha lido e eu ainda estou longe de terminar, mas eu comecei a ler as características deles, como eles foram escolhidos, como eles foram treinados, entendeu? Fazendo essa analogia, biblicamente, né, de Jesus e trazendo para as empresas hoje. Isso é algo muito que, a hora que você olha para isso, fica muito mais claro identificar quais estão sendo verdadeiramente os problemas com as pessoas
dentro de uma empresa. O problema é entre o líder e o liderado, tá? E conseguir corrigir isso a tempo. Porque tem pessoas que realmente, a gente, assim, eu vejo muitas empresas demitindo por comportamento. Sim. Mas não se contrata por comportamento. Exatamente. Então, quando vai fazer uma seleção, quando vai admitir, não olha para o comportamento. Olha para onde estava, onde trabalhou, a aparência, a ficha técnica, a faculdade, mas não olha para o comportamento. Essas questões de valores, de essência, claramente mudam. Não mudam. E isso precisa estar alinhado, porque o que é um valor para você pode não ser para mim. Mas para o teu negócio, qual é o propósito do teu negócio? O que é o teu negócio? Eu digo assim, quem é você? Eu tenho empresas que, por exemplo, vou citar a minha, quando eu tinha loja. A prioridade daquilo era desenvolver esse autocuidado, era mulher se arrumar, se adornar, ter coisas novas, era ser um lugar ali onde ela fosse, ela sentasse, ela pudesse conversar e sair dali se sentindo melhor, autoconfiante, mais bela, tá? Quando eu tinha alguém que não se identificava com isso, que não usava de propósito acessórios, que não via sentido naquilo, que não entendia o valor daquilo, que não gostava simplesmente, tal, não fazia sentido estar comigo, entendeu? Porque os nossos valores não estão alinhados. As empresas precisam entender quais são os valores delas. Qual é o propósito dela? Qual é na onde a gente se conecta? E contratar diante desses comportamentos, desses valores e dessa essência. Mas a gente vê o contrário, a gente vê demitir por comportamento. Mas a gente não olha para isso antes de admitir. E muitas vezes a gente não treina a pessoa suficiente. Como os valores começam a não bater, né, já cria aquela barreira. Não, a pessoa não quer se desenvolver. Mas será que a pessoa realmente não quer se desenvolver? Ou não está batendo os interesses? Porque, assim, hoje eles falam mais, né, em relação aos 4 temperamentos, a importância da gente conhecer um pouco mais, se conhecer para saber qual que sou eu e qual é o temperamento ou a habilidade maior do nosso colaborador. E muitas vezes a gente contrata por números, não olha o comportamento, não olha se a pessoa é treinável, e a gente vai pegar isso numa conversa com a pessoa. Né? Assim, não seria uma dica, uma sugestão de conversa para a pessoa que vai estar contratando uma pessoa, qual a linha de conversa que você orienta os seus clientes a ter? Acho que o primeiro passo está em gostar de pessoas, em se interessar por pessoas, em se interessar em conhecer aquela história. Eu sou uma pessoa que gosta de história e eu me conecto através de história. Então, se hoje eu for contratar, eu quero saber se você tem filhos, não por uma questão de preconceito, mas eu quero saber de onde você veio, se você tem seus pais, se você mora com eles, se existe ali, para quem já é treinado, muitas coisas você já consegue identificar de comportamento. Mas eu verdadeiramente, genuinamente me interesso em saber, tá? Então, o primeiro passo para quem contrata, para quem lidera, para quem, né, vai admitir pessoas, é olhar para pessoas, é gostar de pessoas. Então, um ser humano precisa se relacionar com o humano, né? O segundo passo, eu acredito que você precisa, além de entender sobre os perfis, né, daquela pessoa, para poder entender se naquela determinada área ela tem perfil para aquilo, se realmente é um sacrifício
para uma pessoa que é bastante introspectiva ou mais tímida, não é tão comunicativa, você colocar ela em um papel na empresa de vendas, por exemplo, precisa entender esse perfil para conseguir entender aonde que você vai alocar isso na empresa. E esse outro passo em relação ao treinar, ele é fundamental, né? Infelizmente, o que falta é entender sobre comunicação. As pessoas não aprendem a se comunicar. Muitos têm habilidade para falar, mas não têm para ouvir. Então, não se interessem, se interessa em falar para a pessoa que você está contratando, o que é a tua empresa, o que você gosta, o que você admite, o que você não admite, mas não escuta. Não pergunta? Ouve, mas não escuta. Uhum. Então, praticar a escuta e praticar a comunicação. Eu sou uma defensora da comunicação, especialmente da pessoa que eu considero mais especialista nisso, que fala isso como ninguém, que é a Thaís. Uhum. E eu insisto sempre no método, no comunica de propósito, em trazer essa educação, porque as pessoas não sabem se comunicar e não conhecem as gerações. Então, não tem o entendimento de que nós somos seres únicos e que nós somos de gerações diferentes. E qual é a característica de cada uma dessas gerações? E se vai ser tranquilo, tá, um processo de treino, de aprendizado, ou se não. Sim. Não vai ser porque não bate, não tem como. Eu acho que aprender a se comunicar, a treinar, muita gente sabe, entende, a pessoa está tá alocada no serviço ali, na atribuição correta. A pessoa é uma pessoa ouvinte, é uma pessoa treinável, tá? Mas a pessoa que treina não sabe comunicar o que deve ser comunicado. Às vezes a gente faz as coisas tão uma rotina com tanta habitualidade que a gente começa a achar muito óbvio. Tudo é óbvio. É óbvio que tinha que fazer isso. É óbvio que tinha que fazer aquilo. O óbvio precisa ser dito. E agora ele teve uma promoção pela Thaís de que ele precisa ser dito e escrito. Eu acho isso fantástico. Precisa ser falado numa contratação, num treino a respeito do celular. Hoje a gente lida com gerações diferentes, conflitos diferentes. Então, a gente precisa entender o que essa geração quer. Quando eu imponho aqui não pode, ou quando eu explico quantos % que cai a tua produtividade por distrações. E o quanto isso tem consequências. Uma distração com quem está trabalhando com números, uma distração para você que trabalha com a saúde, para você que trabalha numa área, uma enfermeira, alguma coisa assim. O quanto isso reflete num momento de distração. Então, a pessoa precisa entender verdadeiramente o que pode ou não ser feito e qual o reflexo disso. Ela precisa concordar com isso. Porque é muito mais fácil de alcançar a eficiência quando tudo está alinhado. Sim. Para mim, isso não tenho dúvida disso. Já ouvi bastante gente avançada, né? Que já treinou, que já trabalhou com grandes redes, equipes, tal, e todas elas voltam para esse mesmo lugar. Precisa ser com princípios, a gente precisa olhar segundo o mestre nos ensinou, e a gente precisa aprender a se comunicar. Tanto como você comunica aquilo que você decide, o que você quer, e como você a escuta. O quanto você pratica ouvir e entender por qual caminho é melhor, qual estratégia vai ser a melhor. Sim, muito importante, né? E assim, isso não só do líder, do liderado também. Com certeza. Né? O quanto o liderado está atento a isso. Ele não falou, então não é culpa minha. Opa, se está sobre a sua responsabilidade, onde está a autorresponsabilidade de ir atrás e entender o que está acontecendo? Como eu preciso fazer? Essa questão do óbvio, no livro O Essencialismo, ele fala também, né? Um sim não óbvio
é um não. Então, assim, a gente precisa ir atrás das informações, não ficar esperando elas virem também a cair no nosso colo. Uma coisa que eu gosto muito, uma frase que eu gosto muito, que a Cris Junqueira fala, que é: cuide do seu. Aí eu coloquei ela no meu quadro, até conversei com a equipe essa semana: cuide do seu. Aí eles olharam assim, falei: cuide do seu aprendizado, cuide da sua performance. Lembre que vocês estão sendo vistos todos os dias, dê o seu melhor, né? Então, assim, isso é tanto para a liderança quanto para os liderados. E, às vezes, na hora da contratação, a gente não está cuidando do nosso. A gente não... cuide do seu, mas o que é o meu? Se eu não me conheço, se eu não conheço a empresa que eu trabalho, eu não sei. Então, está contratando por contratar? Então, a gente tem que ter essa autorresponsabilidade também. E nas gerações, né, nesses conflitos de gerações, a gente vê que essa questão da autorresponsabilidade não é só da última geração, ela é de todas as gerações. Ficou muito mais fácil jogar a responsabilidade para o outro do que eu assumir a minha. E isso busca um desequilíbrio dentro das empresas, porque não alinha a expectativa do líder com o liderado. Com certeza, eu falo que a autorresponsabilidade, que você falou, é ponto-chave, tá? Eu tenho a responsabilidade de liderar e eu tenho a responsabilidade quanto ao meu líder, a questão de hierarquia, de cumprir com o meu papel, de executar aquilo, se foi bem comunicado, de executar aquilo que está dito, de fazer realmente o que é proposto. É trabalhar, é vender, é consultar, fazer de fato bem feito aquilo que você está ali para fazer. Existe essa questão de, não falou, não vou fazer. Existe muita falha nisso, né? Porque tem gerações onde alguém fez por nós. Você não precisou mesmo fazer, não está precisando fazer, não está precisando aprender, porque alguém fez por você. Então, a gente precisa conhecer essa característica. Ao mesmo tempo que alguns falam sobre empatia. Eu gosto de olhar como um olhar de julgamento mesmo. Alguns olham, consideram isso falta de empatia. Então, eu estou aqui como um empregado, eu não sei o que meu empregador está passando e eu não estou nem aí, eu estou aqui. Eu olho para isso com um olhar de justiça. Porque você está na tua posição, você talvez realmente não saiba o que ele está passando, o que ele está se propondo a fazer, quais são as expectativas e os planos dele. Talvez você não saiba. E daí você não faz o que tem que ser feito, porque talvez você pense assim, o que ele está pensando? O que ele está achando? Julgando. Isso acontece de cima para baixo, de baixo para cima. E me incomoda muito essa questão de você não se colocar no seu lugar, primeiramente, e depois não olhar para aquela pessoa que está acima de você, porque se é o teu patrão, ela está acima de você dentro de uma empresa. Existem as classificações. E para quem está acima de você, minimamente passou por algum caminho, ou imaginou algo que você não tenha imaginado, passou por algo que você não tenha vivido. Você precisa olhar para isso e aceitar isso como uma experiência, um ponto de vista diferente, um olhar para aquilo. Diminuir esse julgamento. Ou então aumentar essa empatia. Tem gente que não gosta muito da palavra, até igual gratidão. Ficou tão batido que às vezes irrita um pouco. Mas olha com um olhar de justiça mesmo, de verdade para aquilo que você está ali. Você está ali para fazer aquilo. Você tem a oportunidade de fazer o melhor de você, aonde você for. O dia que você não dá o melhor de você na onde você está, que é na tua empresa, e tá ali, que te deu uma oportunidade para estar ali, no que mais que você vai se dedicar? No que mais que vai ser melhor? Básico. Exatamente.
Muitas vezes a gente fala assim, eu fui contratada para isso, não vou olhar para o lado. Faz um pouco a mais. Você está sendo olhado por tudo que está sendo feito. Então, assim, esse pensamento não é, como que vamos falar assim, é uma expansão de pensamento, uma expansão de consciência, né, que a pessoa precisa trabalhar nela. Porque se ela está pensando pequeno nessa questão, ela está pensando pequeno em todo o restante da vida dela. Ela não está se permitindo crescer. E não é por causa de, eu ganho pouco. Tá, mas se você só critica onde você está criticando todas as outras áreas da sua vida. Você não está se dando a oportunidade de abrir para crescimento. Né? A partir do momento que você se fecha para crescimento em uma área, você se fecha para todas. Então, a importância da gente ter esse olhar para nós. A atividade, né, que você citou é muito importante ser feita. O que eu posso melhorar? O que eu sou bom? Potencializar. O que eu não sou tão bom? Como eu posso melhorar? Né? Preciso virar um expert nisso? Não. Eu ainda brinco bastante, falo assim, a gente não precisa saber tudo. Ser amigo de quem sabe também ajuda muito. Né? Com certeza. Mas procurar isso, não ficar reclamando. Ficar reclamando é muito fácil. Dê o primeiro passo. O resto Deus vai abrindo o caminho. Com certeza. E eu falo assim, que se aliar a pessoas faz bastante sentido em todas as áreas. Especialmente para quem hoje está nos ouvindo, né, que leva isso para a área empresarial, se aliar com pessoas que estão já à frente de você, que já tem mais experiência, mais vivência, mais base para isso, faz muito sentido. É o que eu busco. Quando eu busco me aliar a pessoas que estão, que eu considero que realmente não é uma consideração minha, que estão aprovadamente à frente, é justamente por isso. Porque eu vou encurtar um caminho. Eu não quero aprender na dor, eu quero aprender com quem já sabe. Eu sou uma pessoa prática, então eu encurto o caminho. Eu prefiro ir lá e ouvir de quem já sabe, de quem já fez, me aconselhar com quem sabe, do que ficar testando e imaginar um fracasso. Eu não gosto disso, eu não gosto de vítima, eu não gosto dessa pessoa que coloca nessa posição, tá? Eu tenho muita dificuldade para isso. Eu consigo hoje identificar essa característica e eu busco lá na minha cabeça compreender isso, tá? E tentar olhar com um olhar de compaixão por aquela característica. Mas é uma coisa que me incomoda muito, porque a pessoa que se vitimiza, que não se coloca para fazer, que se coloca nessa posição, ela lida com injustiça com as outras pessoas que estão mais resolvidas, que estão mais ativas. Sim. Eu acho que é injusto. Muitas pessoas vê como fracasso, como fracasso, pedir ajuda. Não consegue pedir ajuda, né? E vê isso que não é capaz. Então, às vezes, está começando num lugar novo. Não, eu sei fazer, eu vou fazer. Mas, assim, não sabe, pede ajuda. Né? Você está entrando numa equipe nova, por exemplo. Você não sabe a dinâmica daquela loja, como que funciona. Pede ajuda. Muitas vezes a pessoa, não vou, não sou fraco, vou conseguir fazer sozinho. Não precisamos fazer nada sozinho. Né? Pessoas precisam de pessoas. Então, que a gente esteja aberto a isso. Eu acho importante ter esse olhar, entender que as coisas mudaram. As pessoas têm muita resistência de dizer que nos tempos de hoje não tem isso, não tem aquilo. Então, precisa entender que esse movimento mudou, tá? E que a gente não vai ter resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Exato. Então, eu acompanho bastante isso, eu olho para empresas de muitos anos, né? A gente tem aí muitos anos no escritório e em todos os lugares que eu passo, pessoas que eu converso, amigos que eu fiz, amigos dos meus pais, a gente conversa, olha para isso e fala assim, porque tá diferente, porque eu nunca precisei fazer isso, porque eu nunca precisei fazer aquilo, porque o tempo passa,
as coisas mudam. E para você conseguir ter resultados melhores, você precisa melhorar. Você precisa se adaptar a um novo movimento, a um novo tempo. Isso instiga a pessoa que gosta de desafios, instiga a evoluir. A pessoa acomodada sofre. Fica na posição de sofrimento, de apontar o dedo para um problema de uma geração, de várias pessoas, e fica ali parada. Eu adoro a educação, tá? Eu adoro capacitar as pessoas para que entendam isso. Eu, por muitas vezes, tive até receio, medo de buscar conhecimento, tá? E das pessoas olharem e falavam, o que essa menina quer? O que essa menina está pensando em fazer? Tal. Eu penso exatamente nas pessoas que me fizeram estar aqui. São delas. Eu penso primeiramente nos meus clientes, quando eu busco capacitação, desenvolvimento, eu penso primeiramente nos meus clientes. Em trazer algo que verdadeiramente faça a diferença nos negócios e na vida deles. E depois disso, né, o que eu penso? A gente tem muito para aprender, a gente sempre aprende. Muito. É sempre mais do mais. A gente acha que já ouviu tudo, às vezes a mesma pessoa sobre o mesmo tema. Não, tem sempre alguma coisa nova e diferente. Eu me interesso muito por isso. E quando eu aconselho que você tenha um mentor, tenha um consultor, assista tal pessoa, siga isso, você já viu isso. Quando eu aconselho alguém a fazer isso, é pensando justamente nessa educação, que talvez lá atrás a gente não precisou ter e que hoje faz falta. Sim. Hoje existe uma informação muito rápida, imediata. Então, as trocas são rápidas, imediatas, a cidade cresceu, a tecnologia, muitas coisas mudaram. Então, as pessoas que querem ter resultados melhores, diferentes, precisam fazer coisas diferentes. Não tem como continuar sendo a mesma coisa, a mesma pessoa e querer mais do mesmo. Exato. E não só falar da boca para fora. Eu mudei, eu cresci, eu evoluí, só continuo fazendo a mesma coisa. Lá, até papagaio fala. Com certeza. O que diferencia são as atitudes. Com certeza. Né? A proatividade é realmente a busca de tudo isso. Com certeza. É um movimento, né? É se movimentar para aquilo que realmente faz sentido. É olhar em direção a algo que você realmente acredita. E se movimentar para aquilo, em direção àquilo. Eu vejo bastante gente precisando de ajuda, mas não se movimenta em direção a ela. É essa a maior dificuldade. Às vezes as pessoas se reconhecem em situações, passam a se conhecer, mas não se movimentam em direção àquilo que elas precisam, esperam vir. E, infelizmente, os tempos onde a gente vive, cada vez mais nós vamos precisar cuidar de nós mesmos para cuidar dos outros. Exato. Então, eu olho para isso, assim, eu gosto bastante dessa questão da educação, de trazer isso de volta. Eu olho muito para a cultura, para o propósito da empresa. Às vezes enche um pouco o saco, né? Aquele negócio missão, visão, valores. Eu até abandonei missão, visão, valores lá do escritório. É propósito. Entendeu? É propósito. Às vezes eu converso com alguma pessoa, algum empresário, cliente ou não cliente, e ele me conta tal. Mas o que você quer? O que você gosta? Às vezes paralisa ali. Não sei. O que te move? É o material? É o dinheiro? Você se movimenta em direção à questão financeira. E o que de verdade faz sentido, te faz sentir prazer? Porque você vai alcançar, você tem uma meta milionária e se você dedicar tempo e atenção, você vai alcançar. E daí você alcançou, e daí? Eu busco bastante isso e eu percebo
a distância que as pessoas querem tomar disso. Eu não sei se para não se perceberem ou se porque realmente acham que não faz sentido. Eu não sei qual é esse preconceito que fazem. Só que eu acho que o conhecimento, ele é libertador. Você conhecer sobre algo, você estudar sobre aquilo, você ter a certeza daquilo, te liberta. E você se movimentar em direção àquilo que você sabe, que você aprendeu, não tem como dar errado. Muitas pessoas ficam paralisam na questão quando fala assim, o propósito. Então, podemos dividir isso de uma forma mais leve. Então, assim, qual é o seu objetivo para esse mês? Ainda temos aí, né, hoje é dia 8 ainda, nós temos 22 dias aí, 23 dias pela frente. Para daqui 3 meses, qual é o seu objetivo? Aí, conforme vai conseguindo atingir esse objetivo, você vai sentindo o que isso vai fazendo dentro de você. Aí você vai achando o seu propósito. E muitas vezes a pessoa realmente paralisa a hora que pergunta de propósito. Mas é o meu propósito, é o meu sonho, é o meu objetivo? O que é? Eu quero comprar uma casa. Tá. O que você está fazendo para comprar essa casa? A casa é o seu objetivo. O que te move todos os dias para você levantar e trabalhar para conquistar o seu sonho? Então, tipo assim, isso às vezes fica muito confuso para as pessoas, né? Essas 3 classificações, vamos dizer assim, o propósito, o sonho e o objetivo. Como que você trabalha isso para deixar mais claro? No papel. Precisa ter prazo. Precisa ser curto prazo, médio, a longo prazo. Precisa primeiramente descobrir quem eu sou, o que eu quero, para quê. Então, eu sou assim, eu quero chegar em determinado lugar para fazer algo para alguém, para mim mesma, para aquilo que eu acredito. Eu gosto disso, tá? Na hora de você definir uma meta. Eu trabalho com bastante, eu vejo, né, bastante questões de definição de meta, tal, e geralmente muito intuitiva. E quando você pede para a pessoa exercitar, o que ela tá, essa meta, mas assim, tá longe, né? Tá bem subjetiva, bem filosófica, tal. Como que a gente pode começar a resolver isso agora? Não, agora não dá. Agora não dá. É um sonho assim, tá. Qual que é o primeiro passo? É um sonho, digamos, vamos falar financeiramente. Eu, né, lido muito com essa questão financeira. Eu tenho um sonho de ter o meu primeiro 1 milhão na empresa. Tá. Quanto é hoje? É 100. Qual a distância de um para o outro? O que é possível fazer em quanto tempo para isso acontecer? Porque senão é muito frustrante. Você estipular uma meta inatingível. É muito frustrante, sabe? Me incomoda bastante meta sem prazo, sem propósito, sem estar no papel. Sem estar definida. Porque existe meta vazia. E existe assim, um desejo de um alcance que não é imediato, então não te dá prazer, não te sustenta chegar lá até onde você quer. Eu sou prática e eu sou uma pessoa atribulada. Várias coisas na minha vida planejadas não deram certo, por uma questão ou por outra. Então, muitas vezes eu me vi tomando isso como golpes. Hoje eu entendo isso como um cuidado, tá, de Deus para mim, mas muitos dos meus planos não conseguia concluir, porque alguma coisa acontecia e saía fora do meu plano. Meu plano, coisa simples. Meu plano hoje era chegar, era fazer a comida assim, era comer essa, tal. Não, aconteceu alguma coisa, deu tudo errado. Então, eu sou uma pessoa que precisa lidar rapidamente com o plano B. Então, traçar essa estratégia, uma estratégia a longo prazo, a curto e a médio prazo, é ter um plano ABC. Você faz pelo A, se por alguma situação não tiver dado certo, você tem o B e você tem o C. Se precisar ter outros, vai ter. E conseguir sentir satisfação em cada uma delas, entendeu? Fazer sentido. Alcançar
todos esses níveis. Eu gosto de lidar com meta desse jeito, de coisa mais prática, mais assertiva, mais objetiva, curta. Tem o teu sonho lá, distante. Ele precisa ter prazo. Ele precisa estar no papel. Anotaram, pessoal? Muito, muito interessante essa questão. Tecnologia é ótimo. Agiliza. Mas um papel e caneta na mão. Eu sou do básico bem feito. Eu olho eu tenho isso lá no escritório, você até tem um bloquinho, o último evento que nós fizemos, a gente até entregou sobre a caneta Bic, né? Há quantos anos ela básica e bem feita, né? Com certeza. Eu acho que precisa começar por aí. Precisa começar pelo básico bem feito, ter uma meta real, estipulada, ter uma empresa real de acordo com aquilo que você é, com os seus princípios, respeitar esses valores, respeitar pessoas, dar para elas toda a munição necessária, tá, para que ela se desenvolva. Acho isso importante, até isso de fato não acontecer. Eu acho que antes disso a gente precisa preparar, a gente precisa dar munição para que a pessoa se desenvolva. E Sim. Não vai se desenvolver quem não quer. Sim. E lembramos, pessoas precisam de pessoas. Então, já cito novamente o livro onde ele explica a questão do andaime. Em alguns momentos da vida, nós somos os andaimes para ajudar as pessoas, em outras, nós precisamos das pessoas para que sejam o nosso andaime. Assim, nós vamos conseguir crescer e edificar. Eu acho essa analogia do andaime fantástica. Sim, a coisa é cíclica, né? O mundo gira. Exato. Às vezes capota. Então é isso, é olhar que hoje você está nessa posição, amanhã você pode estar naquela e ter respeito por todas elas. Falta muita gentileza, me incomoda bastante essa questão de ser gentil, genuinamente, respeitoso, de acreditar verdadeiramente, de olhar. Isso para mim é ser humano, isso é olhar humano, é uma liderança humanizada. É olhar para aquela posição onde a pessoa se encontra e entender o porquê daquilo, como que funciona. Eu gosto bastante disso, eu gosto de olhar, me incomoda muito quando é só apontado ao dedo para uma situação e quando eu vejo que ela não é explicada, ela não foi falada, ela não foi feita, ela não foi dita e ela não é vivida. Concordo. Então, Rê, quero agradecer. Foi muito gostoso nossa conversa. Então, nós vamos deixar a rede social da Rê. Sigam lá, né? Temos o projeto, né, para ela começar a desenvolver essa questão mais do conteúdo da educação em relação à liderança, comunicação. Então, pessoal, dúvidas, estamos aqui. E se permitam subir na montanha, se permitam ser gentis com as pessoas, se permitam ser imperfeito, se permita, principalmente em ser humano. Muitas vezes a gente deixa de lado e nos coloca numa posição de armadura, máquina, e não precisamos disso. A gente é humano. Então que a gente se permita e se lembre disso. Obrigada, Nani. Coragem para ser imperfeita. E eu acho que essa é uma excelente dica que você pode deixar, que você deixou desse livro. Quem assiste, quem lê, vai se lembrar muito do que nós falamos, com verdade. E eu acho que é um pulo gigante para você se respeitar, em primeiro lugar, e exercitar o respeito com as outras pessoas. Gentileza gera gentileza. Com certeza.